Nesse vídeo a gente vai discutir sobre o algoritmo que trata como que se descobre a altura de uma árvore. A definição da altura é essa, só para relembrar. Então, a altura é o número de arestas entre o nó raiz e o nó folha mais distante. Aqui, por exemplo, a gente tem uma árvore que tem altura 3, porque entre o nó raiz 8 e os nós folhas mais distantes existem 3 arestas, como essas aqui. Se a gente muda essa árvore para elas, removendo toda essa subárvore esquerda, por exemplo, a gente continua tendo uma árvore de altura 3, porque a subárvore direita, né, a gente tem, na subárvore direita a gente tem uma, duas, três arestas até o nó folha mais distante. Então, se eu tiver essa árvore aqui, eu ainda tenho uma árvore que inicia em 8, que tem altura 3. Se eu tiver essa árvore aqui, eu também ainda tenho uma árvore que inicia em 8 e que tem altura 3. Certo? Um, uma questão que é interessante de se comentar é que essa definição ela aparece de forma diferente em autores diferentes. Tem gente que vai dizer que a altura dessa árvore aqui é 4, porque tem 4 nós da raiz até a folha mais distante. Mas aqui a gente adota a definição que usa a quantidade de arestas, certo? Entre a raiz e o nó folha mais distante. Tem duas implementações para a gente descobrir a altura de uma árvore. A que eu prefiro é a implementação recursiva, porque é uma implementação extremamente simples de se implementar, uma vez que você entenda a lógica. A iterativa é mais complexa, a gente precisa utilizar uma fila. Eu não vou tratar da implementação iterativa, pelo menos nesse vídeo, tá? Uma forma da gente pensar e descobrir a altura de uma árvore é você descobrir a altura da sua subárvore esquerda e da sua subárvore direita. Então, vocês vão concordar comigo aqui com o que eu vou escrever, por exemplo, a altura vai ser igual a o máximo, na verdade, tem que ser o máximo, né, entre essas duas subárvores. Então, vamos fingir que a gente tem uma implementação de função de máximo, é o máximo entre a altura, e aí eu já estou utilizando a recursão, já estou fazendo uma chamada recursiva, da minha subárvore esquerda, raiz, ponteiro, esquerda, e a altura da minha subárvore direita, raiz, ponteiro, direita. Então perceba que, na verdade, está faltando ainda um detalhe aqui nessa computação da altura. A altura da minha subárvore esquerda é 2, e a altura da minha subárvore direita também é 2. Então eu preciso somar essa última aresta aqui em cima para que eu tenha, de fato, a altura da árvore, da raiz, né, a altura da árvore que se inicia no nó 8, que é 3. Então, na verdade, a altura da nossa árvore é 1, certo? Esse 1, ele representa uma dessas duas arestas, né, porque a altura vai ser definida pela subárvore esquerda ou direita, certo? Mas a altura de qualquer que seja a sua subárvore esquerda ou direita, qualquer delas que seja maior, certo? Por exemplo, se a gente mudar essa árvore para que ela seja desse modo, então a gente vai perceber que o que vai definir a altura da árvore 8 como 3 são esses nós, essa aresta aqui, com a altura da subárvore direita, que é uma altura de tamanho 2, por exemplo, tá? Aí tem mais um detalhe aqui, né? E se a nossa raiz for nula, certo? Então, a gente pode convencionar que se a raiz da nossa árvore for nula, a gente simplesmente aponta como sendo o resultado da altura daquela árvore como sendo menos 1, para diferenciar a altura de uma raiz nula e a altura de uma raiz que só tem um nó sem filhos. Então, vou colocar aqui essa definição. Se a raiz for nula, então a gente retorna menos 1, certo? Se não, o que a gente vai retornar é basicamente essa definição que eu tenho explicado para vocês. Vocês já entenderam aqui que essa variável altura é o que seria retornado, então eu poderia simplesmente deixar assim, return altura. Mas por uma questão de simplicidade, né, a gente pode retornar de forma direta aqui. Return isso aqui, que na verdade é a nossa altura. Então essa é a nossa implementação recursiva para descobrir a altura de uma árvore de busca binária, certo? Vamos pegar essa implementação aqui e vamos experimentar ela com diferentes cenários. Então, deixa eu colocar aqui. Não tinha mudado nada do que eu já tinha anteriormente aqui, certo? Eu tenho aqui mais uma vez uma representação da memória. Eu sempre mostro para vocês a memória como sendo dividida em 4 partes, uma parte que carrega a própria aplicação, uma parte que carrega variáveis estáticas ou globais,
o stack, né, a pilha, que é onde são alocados os espaços, as variáveis para a execução de cada método, e cada método é representado por um quadro, que é o stack frame, ou o quadro da pilha. E na heap a gente tem os nós que são alocados de forma dinâmica, certo? Então, se num primeiro momento a gente assumir, por exemplo, que a gente está chamando a altura, passando um nó nulo, o que é que vai acontecer aqui? Quando a gente olhar para a nossa implementação, a gente vai perceber que o que vai acontecer é que, bem, um quadro da pilha, um stack frame, ele é empilhado aqui, né? A gente tem a variável local, raiz, com o valor nulo sendo passado, porque era o valor da raiz, ou seja, que não apontava para ninguém. E quando a gente for calcular isso aqui, a gente vai bater no nosso primeiro if e ele vai retornar -1. Então, para essa árvore que não existe aqui, como vocês estão vendo, a gente retornaria um valor -1. Se a gente tivesse, em contrapartida, essa árvore aqui, que só tem um nó, que é um nó raiz. Vamos supor que esse nó está no endereço... Deixa eu pegar aqui essa caixinha de texto. Vamos supor que esse nó está no endereço 60, 50. Então, aqui essa raiz teria o valor 60, 50. Isso, basicamente, a gente poderia ilustrar como um ponteiro para cá, né? Quando a gente quando a gente fosse chamar a função altura, nesse caso, ela receberia o valor da raiz, ou seja, 60, 50. No primeiro if, a gente não entraria no primeiro if, porque a raiz não é nula, ou seja, não retornaríamos -1. E quando a gente chegasse nessa linha aqui, na verdade, essa é uma linha que contém várias instruções ao mesmo tempo, né? Inclusive está faltando um parênteses aqui de fechamento. Ela primeiro executa a altura da subárvore esquerda, então a gente teria uma outra função sendo empilhada aqui, sendo que nesse caso a gente receberia null. Quando a gente recebesse por que null? Porque a subárvore esquerda do nó 8 é nulo, certo? Então a gente empilharia uma nova função que recebe null. Quando a gente chegasse em null, ela retornaria -1. Então perceba que nessa primeira chamada aqui de função, a gente tem... deixa eu colocar aqui... Eu vou só colocar para indicar, mas na verdade isso é algo que não ficaria explícito em nenhuma variável na memória, né? Então a gente receberia, subárvore esquerda receberia -1. Depois que a gente terminasse de executar essa função para a subárvore esquerda, a gente precisaria chamar a função altura para a subárvore direita. Então, mais uma vez, a gente teria a função altura sendo empilhada, passando como argumento esse valor nulo, certo? Então, a altura da subárvore direita seria também -1. Então, vou colocar aqui a altura da subárvore direita igual a -1. Deixa eu diminuir isso aqui só para organizar melhor. Depois que a gente executa a função da altura da subárvore direita, isso aqui basicamente é desempilhado, a gente chama essa função max, que é uma função que a gente teria que implementar para descobrir qual dos dois valores é o maior. A gente ia perceber que tanto a altura da subárvore esquerda como a altura da subárvore direita são -1, ou seja, não ia fazer nenhuma diferença, certo? E a gente teria aqui que o resultado final seria 1 mais o máximo entre -1 e -1, ou seja, 1 menos 1, a gente retornaria que a altura desse nó aqui seria 0, certo? Como eu tinha combinado com vocês. Se não tem nenhuma aresta, é um nó folha, tem altura 0. Deixa eu pegar novamente aqui essa árvore. Então, um exercício interessante da gente fazer aqui. Vou colocar isso aqui. Um exercício interessante a ser feito aqui. Um exercício interessante a ser feito aqui é a gente simular o funcionamento dessa função altura em termos de o que acontece na memória se a gente tem árvores de diferentes formas, certo? Então, vamos lá, mais uma vez eu vou simular, só que agora eu vou fazer isso de forma mais rápida para que o vídeo não fique muito longo, certo? Vamos supor que a gente quer descobrir a altura desse nó 8, certo? Então, o nó 8, a raiz aponta aqui para 60, 50, que é o endereço dele, certo? Vou até colocar aqui endereço, para que não haja nenhuma confusão. Quando a gente chama a função raiz, o que é que vai acontecer? A gente vai chegar na raiz, o nó não é nulo, então a gente não entra no if. Quando a gente entrar no else, a gente vai buscar descobrir a altura da esquerda. Então vou deixar até assim, como sendo uma pergunta, visto que a gente ainda não sabe a resposta. E aí a gente vai executar a função altura agora para a subárvore
esquerda. Então, quando a gente for executar a altura para a subárvore esquerda, a gente vai passar um endereço arbitrário aqui, que é esse endereço, vamos supor que é 60, 60, por alguma razão. Então, aqui a gente passou 60, 60. Quando ele chegar, quando a gente começar a executar essa função, o que é que vai acontecer? A gente vai perguntar a altura da raiz, que está em 60, 60, ele não é nulo, então, mais uma vez, a gente vai tentar descobrir a altura da raiz esquerda. Então, a altura da raiz esquerda, nesse caso, a gente vai ter uma altura, a gente teria isso aqui, mais um empilhamento dessa função, sendo que aqui o valor da raiz seria null, e pelo fato de ser null, a gente retorna que essa altura da subárvore esquerda seria menos 1, certo? Então, a gente descobriu a altura da subárvore esquerda. Nessa função, agora eu vou descobrir a altura da minha subárvore direita, que é o 6. Então, vamos lá. O 6 está no endereço, vou colocar um endereço arbitrário aqui, 60, 70, um valor qualquer. Então, essa função ela é chamada passando esse endereço 60, 70. E, mais uma vez, ela chama uma função na subárvore esquerda. Então, na subárvore esquerda, a gente vai ter isso aqui como null. Como isso aqui é null, então essa função vai retornar menos 1. Esse menos 1 vem para cá. E ficou faltando a gente descobrir agora a altura da subárvore direita. Então, vai acontecer uma coisa semelhante com o que aconteceu anteriormente. A altura da subárvore direita vai retornar menos 1. Então, aqui a gente teria menos 1. E eu apago essa última chamada. Para essa chamada de função, quando ela vai terminar sua execução nessa linha, então o máximo entre a altura da raiz esquerda e direita, ou seja, menos 1, o máximo entre menos 1 e menos 1 é menos 1, então a gente retornaria 1 menos 1. Então essa função aqui retornaria 0, certo? Para a altura da árvore direita, que é o que a gente está tentando descobrir aqui. Então vamos desempilhar ela. Bem, quando a gente estiver executando essa função, a gente descobriu que a subárvore esquerda é menos 1 e a subárvore direita é 0. Então, o máximo entre esses dois vai ser 0 e a altura dessa árvore vai ser 1 mais 0, ou seja, vai ser 1. Então, a gente acabou de descobrir que o retorno dessa função aqui vai ser 1. Então, a gente coloca aqui na subárvore esquerda. Então, o que eu acabei de descobrir aqui foi isso. Ó. A altura dessa árvore, aqui, altura igual a 1. Ops. Vou colocar um espaçozinho aqui. Bem, a gente vai executar isso recursivamente também para a árvore da direita. Ops. E aqui a gente iria, devagarzinho a gente descobriria. Eu vou tirar agora os endereços, só para não ocupar tanto espaço. A altura dessa árvore aqui é 0. Eu vou usar H só para simplificar. H igual a 0. Na verdade, a altura de todas essas árvores aqui de baixo é 0. Acho que vocês já entenderam isso. A altura da árvore de cima vai ser 1. Perceba que tem uma aresta. Então, a altura dessa árvore aqui é 1. Assim como a altura dessa árvore aqui também é 1. E a gente vai descobrir também que a altura dessa árvore aqui é 2. Então, quando a gente tiver terminado de executar essa chamada de função recursivamente, a gente vai ter descoberto que a altura da árvore esquerda é 1 e a altura da árvore direita é 2. E aí, quando a gente for executar essa linha aqui, a gente vai descobrir que o máximo entre 1 e 2 é 2, e a gente vai somar essa última aresta aqui, na verdade essa daqui, né? Vou até deixar ela mais... Essa última aresta aqui, com essa altura aqui, 2, que vai determinar a altura da raiz dessa árvore, que inicia no nó 8, que vai ser 3. Então, isso aqui vai retornar 1 mais isso aqui, que seria 2, tá? Então, essa é a simulação da execução da função altura recursiva. Eu gosto de mostrar isso porque isso ajuda a gente a entender como é que essa recursão funciona. Por que uma função tão simples, com tão poucas linhas, funciona e consegue implementar essa lógica complexa de calcular a altura de uma árvore. Eu vou pegar agora essa implementação aqui, vou trazer para o nosso... já está aqui, na verdade. Só limpar isso aqui. Então, eu tenho essa implementação que eu acabei de mostrar para vocês, certo? Aqui, eu já deixei implementada a função max. Note que isso aqui poderia ser um pouco mais longo. Você poderia colocar o próprio if else aqui dentro, talvez usar um operador ternário, certo?
destrinchar isso em mais linhas, se você preferir. Tá? Mas essa é a função que a gente acabou de implementar, certo? E agora a gente vai experimentar ela no main. Então, vamos lá. Vou colocar aqui a altura. A gente quer descobrir a altura da nossa árvore. Primeiramente, eu vou mostrar a árvore que eu estou experimentando aqui para vocês. Então, eu tenho essa árvore aqui, ou seja, uma árvore de altura 1, 2, 3, porque tanto a subárvore esquerda como a subárvore direita tem altura 2. Então, o que a gente espera obter como resultado dessa chamada aqui é o valor 3. Certo? É isso que está mostrando para a gente. Só colocar aqui. Agora, o que eu vou brincar um pouco removendo alguns nós. Então, eu vou remover os nós 2 e 6, bastando comentar aqui a inserção dele. E a gente vai perceber que a altura da árvore permanece em 3, certo? A altura permaneceu em 3. Eu vou remover agora os nós 4 e 10. A altura da árvore deve permanecer em 3 também. E, além disso, eu vou remover o nó 8. Desse modo, eu teria só essa parte direita da árvore aqui. 12, 14, 18, 16 e 20. Vou remover o nó 8 agora. Então, removendo o nó 8, isso não impacta na altura da minha árvore, porque a subárvore direita tem altura 3. Agora, se eu remover o nó 16 e eu ainda continuo com altura 3, mas a partir do momento que eu removo também o nó 20, aí a altura da minha árvore diminui para 2. E se eu remover também o nó 18, a altura da minha árvore cai para 1. E se eu remover o nó 14, a altura da minha árvore vai cair para 0, porque eu só vou ter o nó folha, então como esse nó folha não teria nenhuma aresta, a gente teria uma altura 0. E se eu remover o nó folha, eu deveria encontrar uma altura de árvore menos 1, porque é uma árvore nula. Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo, como implementar as árvores, certo? A gente experimentou, eu espero que vocês tenham aprendido e até o próximo vídeo.